Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito das seguintes questões. Por que afinal o Sanepar não sobe? E também por que será que essa empresa, que já foi uma ação queridinha do mercado, hoje está esquecida? Seria uma ação apta para uma carteira de dividendos? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E Sanepar, que detém ações preferenciais, ordinárias e units, só nos últimos 12 meses acumula uma desvalorização de quase 16% nas preferenciais, mais de 17% nas ordinárias e quase 17% nas units. Pegando-se um gráfico mais longo de 5 anos, você percebe que a empresa sequer subiu. Hoje ela segue cotada nas mesmas cotações aqui de dezembro de 2018. E muito investidor fica em dúvida, porque afinal, até pouco tempo atrás, a companhia era uma das queridinhas, principalmente para carteiras de dividendos. Queridinha por quê? Por conta desse grande movimento de alta que houve na empresa. Se você pegar aqui o gráfico de 2016 a 2020, antes do crash, foi uma alta de mais de 600%. E após o crash, a empresa simplesmente continuou caindo. E um dos primeiros motivos que gerou toda essa queda foi a seca enfrentada no Paraná, gerando baixos níveis nos reservatórios de água aqui no estado do Paraná. E por conta disso, esperava-se que com a normalização desse fenômeno, as ações poderiam se recuperar, mas isso acabou não acontecendo. Porque a verdade é que o grande motivo de Sanepar não se movimentar não foi este. Esse, claro, contribuiu, mas hoje dois grandes motivos imperam para fazer com que Sanepar não suba. Lembrando de novo que Sanepar sim entregou um excelente retorno mesmo com toda essa queda que nós estamos vendo. Nos últimos anos, com o reinvestimento dos dividendos, você teria um retorno de 1.630% desde 2002. Foi um retorno bem acima do CDI e bem acima do IPCA. Claro que um primeiro motivo secundário, mas impacta nas cotações de Sanepar, é o fato de que o mercado está com grande aversão ao risco. O fato de que a taxa Selic só provavelmente será reduzida a partir do final deste ano de 2023 e desde que o cenário não se deteriorize ainda mais, isso faz com que os investidores migrem para a renda fixa e prefiram não correr os riscos da renda variável. O Ibovespa mesmo acabou ficando abaixo dos 100 mil pontos, acumulando uma queda de mais de 17% nos últimos 12 meses. E isso puxa a maioria das empresas, entre elas Sanepar, que cai quase que exatamente o mesmo percentual do Ibovespa. Acontece que mesmo quando o Ibovespa estava em alta, por exemplo aqui em outubro de 2022, quando o Ibovespa estava em 120 mil pontos, a companhia chegou a apenas 3,85, não teve um grande movimento de alta. Ainda assim, ela acabou caindo muito por conta do Ibovespa em queda. Mas um outro motivo faz com que a Sanepar não consiga subir. E esse motivo envolve um litígio, ou seja, um processo judicial que envolve o município de Maringá, que representa a terceira maior receita da Sanepar, uma receita muito relevante, de aproximadamente 9% do total de receita da Sanepar. Curitiba é 21%, Londrina supera 10% e Maringá fica entre 8% a 9%, então é uma receita muito importante. E a gente sabe que já há decisão judicial contra a Sanepar, anulando o contrato de concessão com Maringá por conta de um vício legal. Já comentei sobre isso em outros vídeos, mas basicamente o que você precisa saber é que o contrato e a sua renovação não foi válida, de tal modo que ele deveria ser anulado. A Sanepar chegou a oferecer alguns milhões de reais para a manutenção desse contrato, contudo não houve êxito. O processo está no Supremo Tribunal Federal visando uma conciliação e sempre que a Sanepar tenta alguma coisa não consegue. E aí o mercado parece já ter precificado a perda dessa receita. Lembrando que com o novo marco do saneamento básico aqui no país, ficou muito mais fácil de uma empresa privada firmar, através de uma licitação, um contrato com o município de Maringá, de tal modo que a Sanepar poderia perder, digamos, o seu oligopólio aqui no estado dentro do serviço de saneamento. É claro que existem outras empresas, inclusive municipais, que prestam esse serviço, como por exemplo a Samai, mas são verdadeiras empresas municipais que não oferecem grande concorrência para a Sanepar, sendo que o município de Maringá é um município muito relevante para ter uma empresa pequena prestando serviço de abastecimento de água e saneamento. Então a Sanepar não pode perder essa receita. É por isso que está havendo todo esse esforço da companhia na assinatura de um acordo. E recentemente, em fevereiro de 2023, a companhia publicou esse comunicado ao mercado informando que o processo judicial foi suspenso por 30 dias justamente para que se pudesse chegar a algum consenso. Esperamos que a Sanepar consiga. E caso ela consiga um bom acordo, provavelmente o mercado vai reagir. Mas não há certeza de nada, vocês sabem que o senhor mercado
mercado é um maluco. E o outro motivo que está impactando as cotações de Sanepar é justamente a alta necessidade de investimentos no presente momento. Em dezembro de 2022, a companhia aprovou seu plano plurianual de investimentos, ou seja, um plano de investimentos que supera um ano, na verdade aqui de 4 anos, vai de 2023 a 2027. E é um plano de investimentos muito alto. Você percebe que em 2022 a companhia investiu 1,7 bi, só que nesses anos subsequentes os investimentos serão maiores. 2023 2 bilhões, 2024 2,5 bilhões, 2025 2,5, 2026 cai para 2 bilhões, 2027 cai para 1,6, totalizando assim 10 bilhões. Então é basicamente uma curva que vai decrescendo, sobe e depois decresce. E os investimentos são bem distribuídos aqui entre os serviços de água e esgoto. E por que um plano de investimentos tão pesado assim para a companhia? É que em 2020 entrou em vigor o novo marco do saneamento básico no país, que impôs metas de universalização bem rigorosas para essas empresas, do contrário, elas não conseguem manter os contratos com os poderes públicos municipais. E dentro aqui do artigo 11b dessa lei, consta que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento deverão, é uma obrigação, definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável, 99%, e de pelo menos 90% com serviços de coleta e tratamento de esgotos, e tudo isso deve ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2033. Então existe um prazo que é relativamente curto, por isso que a Sanepar foi obrigada a ter um plano de investimentos tão agressivo. No final das contas, hoje em dia você tem apenas 10 anos para conseguir chegar nessas metas, de 99% de água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Por outro lado, o governo já está estudando aqui dar uma flexibilizada nesse prazo e nessas metas. Trata-se de uma notícia recente, o governo estaria preparando ali um decreto para flexibilizar algumas normas do novo marco regulatório de saneamento, talvez até mesmo aumentar o prazo ou diminuir ali as metas, não se sabe ao certo, ainda é especulativo, mas caso isso aqui venha beneficiar empresas de saneamento, o mercado provavelmente pode reagir. De qualquer forma, eu não acredito numa flexibilização que venha fazer muito preço na Sanepar, de tal modo a alterar esse plano de investimentos. Por isso eu contaria com o cenário atual, da necessidade de altos investimentos. E por haver essa necessidade, não há como a empresa ter um fluxo de caixa livre gordo a fim de poder distribuir bons proventos aos acionistas, porque o CAPEX ficou muito alto. É claro, esse CAPEX no futuro tende a trazer frutos, afinal, você está realizando investimentos em infraestrutura que podem se reverter em mais receitas para a Sanepar, mas isso é muito no longo prazo. Então você pode começar a prever reação do mercado positiva com Sanepar a partir de 2027, ou se a Selic, nesse meio do caminho, começar a ter algum ciclo de queda expressivo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Sanepar. Aqui, a partir de 2016, a Selic começou a cair forte, saindo de 14% até chegar a 2% aqui em 2020. E olha só a disparada nas cotações. Por isso, parece claro que esse aqui é um case de longo prazo, que você não vai ver frutos ao menos até 2027, ou se os juros ficarem baixos no país. Mas se os juros ficarem baixos no país, a maioria dos ativos de risco vão subir forte, sendo que a Sanepar não vai ser diferente porque é uma boa empresa com muita eficiência. Vale ressaltar que os eventos mais recentes envolvendo a Sanepar envolvem a sua proposta de reajuste tarifário, que está ali sob discussão na AGEPAR. Ela também publicou aqui um fato relevante informando que a União já reconheceu ali, dentro de um litígio, um débito a seu favor de 3,6 milhões. Isso aqui não fez preço, porque isso aqui é um valor pequeno para a Sanepar, mas ficar de olho aqui nesses fatos relevantes, porque muitas vezes algum litígio pode trazer uma receita adicional que pode se reverter em dividendos não recorrentes. Como eu falei para vocês, em termos de resultado, a companhia segue sólida, tendo aqui aumento na sua receita da ordem de 6,7% e no ano 9%, acréscimo no EBITDA, mesmo caindo um pouco aqui o seu EBITDA na comparação anual, e o lucro líquido também teve alta aqui no quarto trimestre e uma pequena queda na comparação anual. E essa queda decorre da pressão inflacionária. Mas lembre-se, diante da maior necessidade de investimentos, você não vai ver dividendos gordos ali com o Sanepar. O lucro líquido tende a ficar estável e, obviamente, você não vai ver, até que esses investimentos deem frutos para a Sanepar, uma explosão também nos seus lucros, nem nas suas receitas. Você vai ver ali um crescimento lento diante dos reajustes tarifários. E esses reajustes vêm sendo baixos aí nos últimos anos, com exceção do ano de 2019, que foi um reajuste de 12%. No geral, você vê aqui um reajuste de 5%, sempre muito próximo do IPCA.
Ano passado foi mais baixo ainda, então você percebe que a queda no lucro também acabou sendo contribuída por conta desse reajuste mais contido. No geral, você tem reajustes aí, então, em Sanepar de 5 a 6%. Se for 6% já vai ser vantajoso. Em termos de dividendos, respondendo à pergunta se é uma ação para dividendo, dentro aqui da política de dividendos da Sanepar, você percebe que ela tem aqui como dividendo obrigatório o payout mínimo previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas, que é 25% do lucro líquido ajustado. Só que a administração, o seu conselho de administração, pode aprovar um dividendo adicional, chegando aí a até mais 25% do lucro líquido. Ou seja, você pode ter um payout na Sanepar de até 50%. Olhando-se aqui os últimos dividendos pagos por Sanepar, você percebe que o payout dela sempre fica acima de 25%, em 2021 foi de 30%, assim como em 2020, e em 2022 o payout foi bem maior, beirando os 40%, sendo que a empresa paga de forma semestral, uma vez a cada semestre, só que o grande problema que atrapalha na recorrência de proventos é o fato de que a empresa, ela anuncia em um ano e só paga no ano seguinte. Então fica um espaço muito grande sem você receber o provento, dificultando a bola de neve dos juros compostos. Então é uma ação que você deve visar para a sua carteira, não exclusivamente para a carteira previdenciária, mas também pensando em algum crescimento, senão não faz sentido. Ou então porque você gosta do setor pelo fato de ser um setor com maiores barreiras de entrada, que muitas vezes possui um oligopólio natural, já que além das barreiras regulatórias, além das dificuldades no próprio setor de já existirem vários contratos firmados com empresas estatais, como é o caso da Sanepar, você tem ainda o fato de que é um setor que exige muito investimento. Você viu ali o plano plurianual da Sanepar, no total 10 bilhões de reais. É muito difícil ingressar nesse setor, ainda mais porque é difícil de ter retorno com ele, já que você tem ali reajustes tarifários que muitas vezes são contidos justamente por conta de ser um serviço público, completamente essencial. Então, o fato de a Sanepar conseguir manter uma margem líquida de 20% é algo excepcional e de difícil execução por outras empresas. Então, se você me perguntar se é uma empresa para dividendo, parcialmente sim. Olhando-se aqui para a preferencial, com toda essa queda, você vê um yield aí de 9%. Então, ela executando esse payout de 39%, você consegue aí um yield nessas cotações de pelo menos 6%. Eu estimaria 7 a 8%. E se ela viesse a executar 50% de payout, aí você teria um yield de 11%. Então sim, dá para considerar uma empresa de dividendo. Lembrando que com esse plano plurianual ela deve reduzir dividendos, porque ela vai pegar o seu caixa e o seu lucro para investimentos. Então não pense de maneira nenhuma em Sanepar como uma empresa de curto ou médio prazo, só longo prazo mesmo. E também não pense como uma empresa de crescimento acelerado, uma empresa aí de crescimento mais lento, talvez moderado. Apesar de ser uma small cap, com valor de mercado de 5 bilhões, não é uma empresa que vai se multiplicar várias vezes como outras small caps aí que acabamos tentando pinçar no meio do mercado. E entre as classes de ações ordinárias, preferenciais e units, eu fico aqui com as preferenciais, que possuem o maior dividend yield entre elas e também aqui uma liquidez média diária superior a 29 milhões de reais, o que é suficiente, mais do que suficiente para o pequeno investidor, ao passo que as ordinárias possuem uma liquidez bem menor, de 7 milhões, que também seria suficiente, e são as ações do controlador Estado do Paraná que detém mais de 60% das ações ordinárias da companhia. Mas historicamente as preferenciais têm performado bem melhor do que as units e também as ordinárias, por isso eu acabei optando por Sanepar na minha carteira. Tenho apenas ali 2.000 ações, não pretendo aumentar posição, já que há outras oportunidades de investimento na minha visão hoje, e Sanepar, já que é para o médio e longo prazo, não fico com pressa para fazer novos aportes. Lembrando que esse vídeo não é recomendação. E se você quiser se aprofundar mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Você recebe mais de 35 aulas exclusivas, envolvendo os mais diversos assuntos, desde como fazer a gestão de risco da sua carteira, investir no exterior, e como calcular o preço justo das ações e analisar adequadamente os indicadores da análise fundamentalista, além de você ter acesso aqui ao nosso mini curso de imposto de renda para investidores, trazendo passo a passo de como você declara o seu imposto de renda com ações, fundos imobiliários, aluguel de ações, BDRs, opções de ações, investimentos no exterior. Ao se tornar associado Mirai, você pode simplesmente acessar aqui a playlist Imposto de Renda para Investidores e também aqui Membros Associado Mirai, sendo que você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Sanepar é uma empresa que você tem na carteira? Pretende aumentar aportes ou manter o que você já tem? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!